Boa noite a todos que estão presentes aqui em mais uma live do Corecon São Paulo. Hoje, nessa live, nós vamos falar de economia solidária, uma área que está cada vez mais em ascensão e é de extrema importância, tanto social como econômica, no contexto do nosso país. Então, nós estamos recebendo hoje aqui Marcela Vieira, que vai dar essa aula para a gente, economista, educadora popular, será apresentada mais profundamente pelo nosso conselheiro Carlos Eduardo Júnior, né, que está organizando essa live aqui por meio do Fórum de Responsabilidade Social. Então, eu desejo um excelente evento a todos. Lembro que depois da finalização dessa live, esse vídeo será devidamente editado, caprichado e publicado na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, por gentileza, conselheiro Carlos Eduardo Júnior, a palavra é do senhor. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos os presentes que estão aqui ao vivo e depois que vão estar assistindo, né, através da gravação. E também agradeço aí a Marcela Vieira, ela é economista, né, do Amazonas, e ela hoje trabalha na Caritas Nacional, em Brasília. Ela também é membro do Fórum Brasileiro de Economia. Ela é membro do Grupo de Responsabilidade Social do GT, do COFECON, foi idealizadora e escreveu a cartilha, né, de economia solidária, material muito importante, que está disponível. Depois a gente vai colocar o link aí, mas está disponível no site do COFECON e no site do Corecon, aqui em São Paulo. E ela vai abordar os temas relacionados ao trabalho que ela realiza, ao grande trabalho que ela realiza junto com a Caritas do Brasil. A Caritas ela vai também falar, né, que é um órgão mundial, mas ela está presente aqui no Brasil, realizando vários trabalhos, principalmente com pessoas que com mais necessidade, né? E ela vai estar explicando para nós essas práticas de economia solidária, como você aprimorar as empresas solidárias, né? Aonde a economia solidária é um conjunto, né, de atividades econômicas que visam a redução da desigualdade social e possuem como princípio a autogestão, solidariedade e cooperação em todos os processos de produção e comercialização. A economia solidária busca a inclusão social de grupos economicamente vulneráveis e a geração de renda de forma mais justa e humana. E é com grande prazer e satisfação que passo a palavra para a Marcela, que ela vai estar explicando para nós todo esse trabalho que ela realiza e posteriormente vai estar aberto para discussão, debate, perguntas que os colegas queiram perguntar. Muito obrigado, Marcela, está com você. Aí. Obrigada, conselheiro Carlos, pelo convite, né, ao Corecon de São Paulo, por essa oportunidade, né, e aí eu saúdo a todos que estão conosco nessa roda, né, nas janelinhas virtuais, e também, posteriormente, quem vai nos assistir aí, né, na gravação e poder também interagir com esse trabalho. Como disse o conselheiro, nesse momento eu estou, né, no quadro de assessores da Caritas Brasileira. A Caritas é um organismo da Igreja Católica vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós somos hoje 187 entidades, né, entre regionais, somos aí 17 regionais e entidades membros. Então, a Caritas é uma instituição muito capilar, né, atuando no Brasil. E com a economia popular solidária, a Caritas atua há 41 anos, né? Vamos fazer 42 anos em setembro deste ano, atuando desde os PACs, né, quando começa aí no Rio Grande do Sul a Organização Popular da Economia Solidária, a Caritas encampa, e aí a partir do Fórum Social Mundial, fortalecendo enquanto política pública, enquanto debate para uma política pública, conjuntamente com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, nesse momento, eu estou aí colaborando como colaboradora no fortalecimento dessa temática, né? Dentro da Caritas, a gente trabalha com orientações estratégicas e a economia popular solidária. Dentro, nós temos aí
para cada biênio, elencado 4 orientações estratégicas, e a economia popular solidária é a nossa orientação estratégica, que a gente chama de transversal, porque ela atua em vários campos, né? Na migração, agora a gente tem empreendimentos, carros sendo gestados por migrantes venezuelanos, a gente está com uma experiência belíssima em Pacaraima, em Roraima, a parte da organização popular, então então agricultura familiar, vários segmentos aí produtivos, catadores, agricultura, a parte de artesanato, que é fortíssimo também, enfim. E a partir, né, dessa organização popular da Cáritas, a gente tem 2 grandes feiras, né, que acontecem, eu acho que vocês já ouviram falar, chama a Feira de Santa Maria FEICOP. A FEICOP está no seu 28º ano este ano, acontece organizada e animada pelo nosso regional no Rio Grande do Sul, e ela fica no município de Santa Maria. E a segunda-feira, que esse ano faz 17 anos também que a gente anima no Nordeste, é uma feira de Crateús e Iamus, que é uma feira de agricultores e agricultoras familiares. Então, a Caritas é esse organismo, né, que a gente fala que trabalha na resistência, na teimosia e no profetismo para que a economia popular solidária ela permaneça, né, atuando. Eu acho que o debate vai nos encaminhar um pouco para essa reflexão frente a esse cenário que nós temos do desmonte da política pública, né, do desmonte da economia solidária no atual governo. Infelizmente, a gente tem aí um desmonte, um enfraquecimento, mas a gente tem, por outro lado, uma teimosia, uma resistência e uma coragem dos grupos, empreendimentos, né, de homens e mulheres que fazem economia solidária nos territórios. Dito isso, eu começo, então, essa minha fala, na condição de aprendiz, como dizia Paulo Freire, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né, trazendo um pouco dessa vivência que a gente tem nesse campo de atuação. E aí eu vou fazer a apresentação, a gente faz a apresentação da temática, depois a gente abre para uma roda, para uma conversa, para a gente interagindo com o que eu estou trazendo aqui. Aí vocês me falam se vocês veem minha tela, porque aí eu já não vejo mais vocês. Carlos, aí me ajude, por favor. Então, dando sequência aí, Carlos, você me segure no tempo, que eu falo feito a maritaca, mas vamos lá. Então, eu inicio essa fala para esse momento, trazendo para essa roda, né, um poema do Eduardo Galeano, que eu gosto muito e me inspira muito nessa minha militância, né, porque é mais do que assessoramento, a gente é militante da economia solidária. Então, eu preparo o terreno, né, a partir dessa poesia que diz: a utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Mas para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, esse poema, para esses tempos de agora, né, ele tem sido, para mim, pessoalmente, algo que me inspira, né, que a gente não tem que deixar de caminhar. E muito interessante, eu trago para esse momento também, eu não estou em Manaus, eu sou manauara, né? Mas eu estou em Brasília, e hoje eu tive a oportunidade de presenciar a marcha do povo indígena pró, né, a luta contra a questão das invasões das terras indígenas e pelo marco das terras indígenas, né? A demarcação já, enfim, contra o marco temporal. Então, isso é mais uma prova da resistência da organização popular, e com essa energia de hoje, né, eu trago também para esse momento. E aí a gente diz, né, que a economia solidária, ou seja, essa outra economia, aí eu bebo em 2 fontes, né, de Boaventura de Souza Santos e também do professor Zygmunt Bauman, quando ele diz que as revoluções, ou seja, a economia solidária, ela desencadeia, aí eu quero usar a palavra micro-revoluções, que vem dele, e, como diz Boaventura de Souza Santos, do local para o global. Né? Então, aí vem Paul Singer, né? Todos os que nos antecedem nessa pesquisa, todos os professores, militantes, que fazem, né, de maneira experimento, sistematizam, vivenciam, né, essa outra economia, né, que acontece e que desencadeia micro-revoluções do local para o global. E aqui é um pouco desse conceito, né? Também bebendo no conceito que a Caritas Brasileira, né, vem atuando aí a partir, como eu falei, dos PACs, né? Ela é popular, porque ela emana dessa organização do povo,
né, dos trabalhadores e trabalhadoras, no enfrentamento ao sistema que é excludente, que é meritocrata, que é piramidal, que é patriarcal, enfim. E ela desencadeia essa organização de trabalhadores e trabalhadoras para o enfrentamento dessa desigualdade instaurada, né? E que fomenta um novo jeito, um novo modo de produzir, de consumir, de pensar as relações entre consumidor, trabalhadores, produtores, enfim, a relação entre as pessoas e principalmente com o meio ambiente. Então, eu digo que sejam o que sustenta, né, essa na dimensão da atuação com a economia solidária, um jeito de produzir, de consumir, das relações entre as pessoas e o meio ambiente. E essa economia solidária é também uma estratégia, né, de enfrentamento à exclusão e escassez do trabalho formal, né? Essa crise do trabalho formal que a gente está vivenciando, né, com os montes das leis trabalhistas, das conquistas trabalhistas também, ela sustenta essas formas coletivas, autogestionárias, justas, solidárias, de geração de renda, né? E também de troca de saberes, de fomento de cultura, resistência nos territórios. E aqui eu chamo, né, eu gosto muito de falar que esses são os sustentáculos da economia solidária, né? Eu sempre faço uma metáfora com uma mesa e 4 pés. Então, a tampa dessa mesa são as pessoas. A gente tira aí o lucro, né, o dinheiro do centro e coloca as pessoas no centro, e que se sustenta, né, por esse processo autogestionário muito difícil, desafiador, mas que é possível, que acontece. A gente tem experiências que são exitosas nesse campo, que está também na transversalidade com a cooperação, ou seja, né, todos e todas entendem, participam, colaboram nos processos produtivos, formativos, de consumo, de comercialização, e que no campo da produção tem essa ação econômica, né, que aí é o nosso campo enquanto economista também, para pensar esse retorno financeiro, essa sustentabilidade, que também é um desafio para os empreendimentos econômicos solidários. E o que nos difere, né, frente a outros modelos de organização, economia circular, criativa, enfim, né, a solidariedade também. Então, eu chamo isso de sustentáculos, né, uma mesa onde o centro dessa tampa dessa mesa são as pessoas e essas perninhas que sustentam essa mesa, que é a solidariedade, a autogestão, a cooperação e a ação econômica. E eu estou para reconfigurar esse quadro, porque assim, a gente tem feito muitas escutas nesse momento, né, junto aos empreendimentos, e eu penso que além da solidariedade, da cooperação, a gente tem uma coragem que está muito alicerçada na teimosia. O povo é teimoso. Motivos para desistir tem muitos motivos, né? Falta de apoio, política pública, fomento, entidades, enfim. Mas a gente vai para a base e aí a gente vê que ainda se mantém na fé, na resistência, na teimosia, vários empreendimentos. E aqui, bebendo em várias fontes, né, vários escritos, vários companheiros e companheiras que produziram material para a gente estudar a respeito, a gente traz essas relações, né, dos empreendimentos econômicos solidários, do EES, né, empreendimentos econômicos solidários, em que a gente tem aí para dentro e para fora o processo autogestionário, né, que funciona aí nas relações de comercialização, de parcerias, onde todos e todas participam, né, tomam decisões de forma democrática, que não é fácil, porque a gente precisa desconstruir, né, quando a gente sai do modelo sistêmico do capitalismo e vai para os empreendimentos econômicos solidários, a gente tem a figura do patrão, do chefe, de quem manda, de quem sabe mais. Desconstruir isso é um processo, não é rápido, mas que é possível. Também a dimensão da cooperação, da participação, dessa relação de pertença, né? Romper do eu, do meu para o nosso, né? Então, esse processo não então essa transição também leva um pouquinho de tempo, mas ela acontece. E de entender, né, em que os empreendimentos, mais à frente a gente vai ver, quando a gente trabalha a questão da organização produtiva, a ação econômica, a sustentabilidade, essas palavras muito mercadológicas, mas que fazem parte também do contexto da economia solidária, elas precisam ser trabalhadas também.
né? E aí eu coloco aqui para nós, para os colegas economistas, é um campo também na nossa atuação. A gente precisa motivar que jovens economistas também se encantem pela economia solidária. E até tem um elemento que eu trago para essa sala, Carlos, eu sinto falta das mulheres economistas, né? Eu acho que a gente precisa encontrar mais as mulheres para esse espaço, que tem muitas mulheres nos empreendimentos também. Aí a questão do fomento da gestão pública, ou seja, né, a gente teve aí, né, governos favoráveis à economia solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária, vários fomentos para a economia solidária. Mas, nesse momento, a gente tem uma escassez, a gente está vivendo a raspa do tacho do que tinha antes. Né? Então, a gente tem realmente aí a necessidade de termos a política pública para garantir orçamento, para que essa política se fortaleça nos territórios, né? A nível nacional, ou seja, do global para o territorial. Então, precisa ter a economia solidária, precisa ir para esse passo, né, que é da política pública e da garantia de orçamento público. E aí a gente tem essa relação com os consumidores, né, de coletivos de consumidores, aí a gente tem as experiências dos CSA, não sei se vocês conhecem, né, da Comunidade que Sustenta a Agricultura, onde você tem essas vendas casadas, onde o consumidor ele fomenta, ele antecipa aquilo que ele vai consumir, que ainda está lá na horta, né, que ainda está lá no plantio, mas que ele garante que ele vai receber, que ele vai ter o produto. Então, a gente tem essas vendas casadas aí a partir dos CSA, dessa relação de coletivo de consumidores e parcerias também. E, por fim, tudo isso, né, vivenciando essa experiência da solidariedade, né, que é da participação, da compreensão, do apoio, do fomento, do incentivo e dessa opção também de consumir, né, de adquirir produtos que venham dos empreendimentos da economia solidária. Aqui a gente fala um pouco dessa dimensão da atuação da economia solidária, né? Então, a maioria dos grupos, os que, né, atuam, né, no campo da incidência política, no campo econômico mesmo, né, comercialização, produção. Alguns atuam não somente na defesa do meio ambiente, mas também trabalhando na questão da proteção, né, que aí a gente tem a experiência dos catadores e catadoras de materiais reciclados na política ambiental, na questão social, né, na inclusão, gera oportunidade para todos e todas, sem distinção, e também fomentando a permanência dos saberes, né, das culturas e as identidades dos territórios. Então, ela é nessa dimensão atuando em conjunto, né, fazendo esse círculo com essas inserções desses eixos econômico, político, cultural, social e ambiental também. Aqui é um pouco de como é que se organizam os empreendimentos econômicos solidários. A gente tem aí um projeto de lei que está, inclusive, tramitando, na verdade está parado, graças a Deus, na Câmara Federal, que é justamente do marco regulatório, ou seja, da Política Nacional de Economia Solidária. Né? E na política, né, ela vem com essa nomenclatura de empreendimentos econômicos solidários, que vem desde as plenárias, né, a gente vai agora para a 6ª plenária de economia solidária com essa nomenclatura. Empreendimentos que, às vezes, né, ou na maioria das vezes, tem aí um pouco de confusão, né, em relação ao empreendedorismo, né? Essa coisa que o SEBRAE também traz com relação a organizações produtivas. Então, a lei e a plenária reconhece os ES, os empreendimentos econômicos solidários, que podem ser, no caso do nosso trabalho enquanto Caritas, aí, o movimento de economia solidária, a gente reconhece os grupos informais, os grupos que não têm personalidade jurídica, que nascem de fato, mas não de direito, porque não tem o CNPJ, não tem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas que produzem, que comercializam de maneira informal. Aí nós temos já, no processo formal, as associações, as cooperativas, né? E nesse avançar no processo de organização, a gente tem agora as redes e as centrais. A Caritas está atuando com um projeto junto ao Ministério da Cidadania, que está fomentando 12 redes, né? Ou seja, 12 regionais apoiados pela Caritas. A gente tem experiência também de centrais, aí a gente tem experiências, eu particularmente trabalhei com os catadores e catadoras de materiais recicláveis nessa dimensão de centrais que vem, né, a partir da organização das cooperativas. E aí a gente também tem as experiências de empresas recuperadas. São Paulo, né, tem aí várias experiências, a gente no norte nem tanto, mas eu acho que o sudeste tem mais experiências de empresas recuperadas a partir da organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é mais ou menos esse cardápio que a gente tem
considerando que, né, só uma observação, o projeto de lei que tramita na Câmara Federal, ele não contempla os grupos informais, ou seja, esses grupos que não têm, que nasceram de fato, mas não de direito porque não tem personalidade jurídica, eles acabam ficando de fora do que vem, do que rege, do que define e delibera as diretrizes da Política Nacional de Economia Solidária, tá certo? Aqui eu trago um estudo que foi feito, né, no Atlas, uma pesquisa do Atlas Econômico, e que traz as informações em relação às regiões com maior incidência, tanto no campo do rural urbano quanto periurbano, da atuação da economia solidária. Onde é que estão esses empreendimentos? Né? Então, é um marco de 2013 e 2020, onde a gente tem no quadrinho aqui da minha esquerda, né, a gente tem forte isso, a gente também tem dados enquanto Caritas, que a região Nordeste é a região que mais fomentou, né, que mais tem experiência em função do cenário de escassez de indústria, enfim, né, dessa oportunidade da organização popular que o Nordeste tem. Né? Então, a gente tem aí uma atuação forte dos empreendimentos das organizações produtivas no Nordeste, aí a gente vem seguido do Sul, né? Também com 16,7% de empreendimentos organizados, né? Sejam eles formais ou informais, e a terceira região, o Sudeste. Né? A gente tem aí o Norte também, com um número bem interessante, né? De 15,9% de organização. E aí, por área de atuação, fortíssimo a área rural, né? A gente tem aí várias experiências da agricultura familiar, né? Dos orgânicos, da agroecologia na área rural. Aí a gente vem depois com o urbano, né? Aí a gente tem forte na questão do artesanato, também das produções, cozinhas, padarias, né? Enfim. E aí esse periurbano, né? Que é esse misto de rural e urbano com 10,4%. Então, é um pouco da disposição para o cenário brasileiro de como é que estão organizados, onde eles estão, por região, e como eles estão organizados no campo do rural e urbano, os empreendimentos econômicos solidários, tá certo? Esse dado vem do mapa do IPEA, uma pesquisa do IPEA. No final, eu tenho as referências também de onde eu obtive esses números. Né? Aqui deu uma desconfigurada um pouco quando eu joguei para o PDF, mas vamos ver lá aqui, como viu no dado anterior. Né? Então, a gente tem aí um número grande de empreendimentos informais, né? Que aí a gente tem aí o Nordeste, de amarelinho, com 79,5% de grupos informais. Aí a gente tem as associações aí, seguido de 71,7% de organização. Depois a gente tem aí 68% de cooperativas, é um dado de 2013 a 2020, parâmetro de pesquisa. E, por fim, esse modelo de sociedade mercantil. Então, a gente vê, né, que a economia solidária ela ainda tem um número muito expressivo, e aí é contraditório com o que eu falei em relação à política, né, à lei, né, como é que não vai contemplar os informais, considerando que a gente tem com esse marco temporal 79,5% de empreendimentos que são informais. Né? Então, existe uma informalidade que as pesquisas econômicas acabam não alcançando, né? Quando a gente vai compor esses dados com relação à questão de geração de pós-trabalho de renda. Aqui também trouxe para a gente, porque eu fiz a observação, inclusive, com relação a gênero, né? Como é composto, e aí eu tenho até uma crítica a essa pesquisa do IPE, porque, assim, pelas experiências que a gente tem, o escurinho, né, são os dados dos homens, e o azul mais clarinho são as mulheres, considerando que eu faço uma crítica, porque talvez a pesquisa tenha ido mais em segmentos, talvez na área rural, porque no urbano a gente tem mais mulheres do que homens dentro dos empreendimentos econômicos solidários. Eu particularmente, tenho uma crítica a essa pesquisa, né? Eu estou entendendo que a pesquisa foi feita uma abordagem maior para a área rural, refletindo na informação anterior. Então, a gente tem, no geral, esse marco temporal de 2013 a 2020, que nos empreendimentos econômicos solidários, 56,4% é composto por homens e 43,6% por mulheres, que aí eu faço a crítica que eu acho que foi uma pesquisa feita na área rural, porque no urbano a gente tem mais mulheres, com certeza. E aí é estratificado, né, no lado direito, onde é que eles estão. Estão em cooperativas, associações, grupos informais ou em sociedade mercantil.
Aí você observa que quando estratifica para o grupo informal, a gente tem, né, no dado do grupo informal, mais mulheres que homens, né, compondo esses grupos. Já aí muda para a questão também, nas cooperativas a gente tem mais homens que mulheres, né, organizados. Então, é muito próximo aí em relação à associação e também à sociedade mercantil, né? Então, a gente percebe que essa invisibilidade talvez reflita nessa questão da informalidade desses grupos gestados, organizados, fomentados por mulheres. Não sei se estou falando muito rápido, Carlos, se estiver dizendo, porque eu falo um pouquinho rápido. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Ótimo. Então, aqui eu trago também para a gente olhar, né, dentro do Atlas, é a questão da renda, no aspecto da renda, né? Isso é uma pesquisa, inclusive, que a gente está fazendo agora internamente enquanto Caritas, né, dos grupos que a gente acompanha, a partir desse número também. Os empreendimentos econômicos solidários, as pessoas que estão dentro desses empreendimentos, têm no empreendimento a sua fonte principal de renda? Então, aí o dado parece que 45%, né, das pessoas, 45,8%, que estão dentro desses empreendimentos, eles tem na economia solidária a sua fonte de renda principal. Aí a gente tem complementação de renda, ou seja, né, você né, a pessoa que está lá atuando, que tem uma atividade principal e tem no empreendimento econômico solidário uma renda complementar, né, uma complementação de renda. Então, 43% das pessoas que responderam à pesquisa têm a economia solidária como complementação de renda. E aí, complementação de programas assistenciais, a gente tem 7% somente, então, em 2020, se a gente atualizar o dado hoje, ele está bem diferente, né? Porque muitas pessoas estão tendo, de fato, a complementação dos programas assistenciais, né? Tendo em vista a redução deles, né? E também com relação à questão de aposentadorias e pensões, a gente tem 3,2% de pessoas que têm na economia solidária, né, estão dentro dos empreendimentos como fonte de renda também complementar. E aí outros tipos de atuação, 0,9%. Aqui, um pouco das escutas, das conversas a gente traz, né, em relação aos desafios para os empreendimentos econômicos solidários, né? Então, a gente vê, por exemplo, no aspecto econômico, e aí a gente fala de um campo de atuação nossa, né, enquanto economista, de pensar essa questão da viabilidade ou do plano de vida, da sustentabilidade financeira desses grupos econômicos no aspecto da renda, né? Manter a regularidade, manter a contabilidade também é um desafio, considerando que os impostos são iguais, né, para as empresas formais, privadas, em relação aos empreendimentos econômicos solidários formais também, sejam cooperativas ou associações. Né? No caso das cooperativas, principalmente no campo da comercialização, a gente percebe que os impostos são muito, muito, muito pesados, né? E pensar essa renda adequada, né? Não ter lá aquele número, né, de renda complementar, sendo ele um número maior, né? Então, talvez a gente percebe assim a margem, né? Esse dado a gente não tem ainda. Quanto que de fato é esse impacto na renda, né? Sendo ela a renda principal, qual é a renda? Chega a ser um salário? Esse dado eu acabo não trazendo aqui, porque realmente não localizei. Mas a gente vai fazer essa pesquisa, a gente deve ter um material da Caritas, olhando para esse parâmetro da renda, quanto de renda chega a ser um salário, supera um salário mínimo, né? Quando a gente fala de renda principal. Os aspectos sociais e políticos também, sejam eles internos ou externos, também é um desafio, manter essa união do grupo, né? Efetivar a autogestão, como eu falei anteriormente, né? A gente fala da autogestão, mas ela é um processo de implementação que leva tempo, é desafiador, né? Promover também essa articulação, quando a gente fala das redes, sair das caixinhas dos grupos e ir para um grupo maior, que são as redes, não é também um processo simples, é também um desafio. Pensar nas legislações, os marcos regulatórios municipais e estaduais, e aí é o desafio da lei federal, e garantir orçamento público também, principalmente dessa política, né? É um desafio que a gente tem vivido, tem aí ao longo do tempo, para que a gente tenha, de fato, esse apoio dados marcos regulatórios da política pública em prol da economia solidária. Pensar também a questão do consumo. Muitas vezes a gente mesmo, no nosso campo da igreja, né, fala enquanto Caritas, a gente fomenta os grupos, mas a gente não consegue comprar, por conta justamente desse impasse da nota fiscal, da relação formal, comercial, que a gente acaba não tendo, né?
Então, é um desafio pensar isso, envolver a comunidade, né, para que a comunidade também abrace esses grupos, consuma os produtos, e essa consciência também de que o que a gente faz a partir do fomento dos empreendimentos, né, desencadeia a mudança política, ambiental e social no território onde esses grupos estão. E aí eu trago também, considerando esses dados, né, a gente tem a crise do trabalho formal, a falta de oportunidade de primeiro emprego, né, onde que esses jovens estão? Então, a gente fez uma experiência na Caritas no ano passado de fazer umas escutas das juventudes da Caritas, então a gente precisa aprofundar mais, envolver mais a juventude, trazer olhando para a economia solidária como oportunidade para pensar um outro modelo de organização para o trabalho, né? Então, a gente também coloca isso como um desafio. E aqui, um pouco nesse cenário, né, do desemprego que a gente está vivendo, né, como eu falei, a crise do trabalho formal, a falta de oportunidade. Então, aqui, alguns eixos que eu trago também, a partir desse cenário atual, né, cenário econômico que a gente vive, então, o crescimento, como diz o professor Laswell Dalbo, o crescimento do capital improdutivo, né, esse regime de acumulação econômica, né, sob dominância financeira de um grupo pequeno, né? Então a gente tem a falta de investimento na indústria, né, na criação de novos postos de trabalho, a gente acaba não tendo mais isso, né? Hoje se negocia mais mercadorias, mais taxas, né, mais inflação, aí falando da questão, a moeda passa a ser os commodities, então a gente tem essa falta, né, esse fomento do emprego, de geração de postos de trabalho, considerando a questão do capital improdutivo, né? A gente fala mais dos commodities, royalties, enfim, e a gente não tem as indústrias aí gerando oportunidade de trabalho e emprego. Aí a gente tem esse investimento também, crescimento tecnológico na automação, que também, né, tem a retração e a diminuição dos postos de trabalho, né? E também, aí, dialogando com esse cenário ambiental que a gente vem vivendo, de degradação, do crescimento aí dessa cultura de devastação do meio ambiente, né? Aí a gente pode falar um pouco da mineração, falar né, do agronegócio, enfim, que para determinadas realidades acaba sendo degradatório, né? E também a questão dos bancos, né? Ou seja, as indústrias estão sendo vendidas aos bancos, acabam que mudando essa cultura um pouco da questão dos pós-trabalho, alteração da relação do trabalho patrão-empregado, né? A gente tem esses modelos aí com relação à questão da própria legislação trabalhista mudando, né? Do temporário, enfim, a cultura do home office, né? Esses estados-nações estão deixando de ser, né, os atores centrais, e as megas corporações, a gente tem as fusões acontecendo, né? Esse enfraquecimento do Estado, da política, em fortalecimento do setor privado, e aí as megas corporações também, né, sugando, enfraquecendo aí essa coisa da cultura do trabalho. Então, o poder mundial realmente existe, está nas mãos de gigantes que ninguém elegeu e sobre os quais há cada vez menos controle, né? Então, a gente tem aí as megas corporações determinando o futuro das nações, né? E aqui, dialogando com esse cenário, a gente traz esse recorte do IBGE de 2021, que são dados do segundo trimestre de 2021, em que a gente tinha 14,4 milhões de desempregados, né, numa taxa de desemprego de 14,1%, né, e 5,6 milhões de pessoas desalentadas, e essa taxa de 28,6% de subutilização de mão de obra. Então, é uma taxa de informalidade que é relativamente grande, né, pessoas desocupadas. E aí, tendo o Nordeste, Maranhão, com 61,6%, seguido do Amazonas aí, o Pará, né? Então, norte do Brasil, depois no sul, a mais baixa, Santa Catarina, e o Distrito Federal, seguido por São Paulo. Aqui é com relação à ocupação, né, do mercado de trabalho. Como é que estão esses trabalhadores e trabalhadoras? E aí a gente tem 87 milhões de pessoas ocupadas, tem 14 milhões de desocupados, né, 74 milhões de pessoas fora da força de trabalho, ou seja, né, os desempregados, e pessoas com idade abaixo, né, do que o mercado formal absorve como mão de obra de trabalho, né, os menores, né, 35 milhões de pessoas, de jovens, né? Então, a gente tem um número gritante de pessoas que estão muito próximos aí dos ocupados, né, quem está aí, né, na ativa, gerando
vendendo força de trabalho para quem está fora, né, do mercado convencional de trabalho. E aqui é sobre a questão do cenário com recorte de gênero, né? Então, a gente tem aí o percentual de pessoas que estão acima de 14 anos ou mais, né, desocupadas por gênero. Então, a gente tem aí as mulheres com o maior número de pessoas fora do mercado de trabalho, né, esse recorte de gênero, comparando o primeiro trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020. A gente tem 54,50% de mulheres, né? Ou seja, só cresceu, né? E dentro desse número de mulheres, a gente tem as mulheres negras, né? As mulheres de periferia, sendo bastante impactadas com essa questão do desemprego, né? E a maioria dessas mulheres são mulheres chefes de família, né? Que é um dado também que a gente acaba... E aonde essas mulheres que estão, né? Quando a gente fala do desemprego da informalidade, as mulheres estão dentro desses empreendimentos, na sua maioria, nas periferias e comunidades organizadas. E aí eu trago para a gente pensar junto também, aí são algumas pistas, né? A gente não tem a fórmula, a gente intui algumas pistas que seriam as tendências da economia solidária, né? A gente precisa, enquanto movimento, enquanto militante, enquanto entidade de apoio e fomento, garantir a política pública e para que os empreendimentos possam, né, dar esse plus, assim como se investe na empresa privada, também haja investimento. Eu acho que nunca foi tão... Esse é o momento, esse cenário é o cenário, né, próximas eleições governamentais, aí os estados, a gente precisa acampar, né, e aí por isso a gente está discutindo a Plenária Nacional de Economia Solidária, de ir para os territórios, para os estados, discutir os programas de governo que garantam, né, a política pública para a economia solidária, estimular a cooperação e a reciprocidade entre os empreendimentos, né, porque ainda existe essa disputa, isso é histórico também, muitas vezes nos territórios, a gente precisa pensar mais a unidade de uma maneira mais cooperada entre os empreendimentos, para a gente fazer o enfrentamento àquele que de fato não quer que a gente exista, né, e resista. Os arranjos produtivos locais, mas na frente eu vou trazer um pouco do que a gente tem pensado aí, né, em relação a essas organizações de base, a partir das redes. Fomentar as organizações coletivas solidárias e autogestionárias também é uma tendência, eu penso que a gente precisa, né? E aí o Corecon, o Cofecon, né, dentro do GT de Responsabilidade Social, né, está tentando mapear aí, né, Carlos, as experiências, né, fomentando com os jovens economistas. Isso já é um sinal, vou chamar de sinal profético, eu chamo, quando essas iniciativas começam a surgir de espaços que a gente nem ouvia falar, né, e aí a gente teve o professor Paul Singer, enquanto economista, Ademar Bertus, que já foi um companheiro nosso, também economista, estou eu aqui nessa sala com os economistas, então a gente tem ressoar proféticos em vários lugares, né? Então essa experiência do Cofecon tem sido bastante interessante, né? Ampliar o campo da prestação de serviço na inovação, envolvendo a juventude, a gente precisa de que é uma tendência, a gente precisa encantar, e a gente já tem experiências de padarias, de grupos de reciclagem, seja de sabão, de vassoura, que já estão sendo artesanato, gestado por jovens, né? Jovens, principalmente as mulheres. E conhecer aplicar as novas tecnologias sociais, a gente precisa trazer, né? E aí eu digo também que a universidade precisa estar mais junto também desses empreendimentos, né? Pensando tecnologia, pensando... a gente está vivendo esse cenário da comercialização virtual, né? Dos WhatsApps comerciais, dos Instagrams, como que a gente adentra isso? E a gente já tem algumas experiências que já estão onerosas, difíceis, mas que o povo está indo furando a bolha, né? Para tentar também participar, fazer parte desse mercado, né? É onde a gente está atuando, dentro desse sistema. As atividades que geram impacto social e ambiental no local, né? Então, essa coisa das organizações, quando a gente tem em Santa Maria uma experiência, Crateús é outra, em que você chega no território e tem referência. O feirão colonial é uma referência, né, para aquela comunidade de organização e gera um impacto social e ambiental também, né? Então, a gente tem experiências e isso precisa ser disseminado também para outras realidades. A permanência, né, no território também, aí, como eu falo, trazer a juventude para junto, valorizar a diversidade, né, a criatividade, a ousadia dos territórios, dos empreendimentos que lá estão, e essas relações de parceria, né, tanto no fomento, na doações e trocas. Também eu acho que uma tendência, né, tendo em vista essa retração dos financiadores internacionais. A gente teve, nós, Caritas mesmo, e agora a gente vive um cenário que isso se reduziu. Então, a gente precisa pensar em estabelecer outras parcerias também, né? E aqui eu trago
pensando isso que a gente fala de desenvolvimento local, né, trazendo um pouco das tecnologias, dessas experiências de organização da economia solidária, né? Então a gente tem aí a questão desse rompimento do indivíduo, né, que sai dali, né, ou do desempregado, da desempregada, que busca na organização coletiva do empreendimento, né, a possibilidade de geração de renda, então, ao que vai alterar a visão de mundo, mas se consolida pelas relações de confiança, empatia, e aí que desencadeia essa inclusão social e também para pensar o avanço econômico, né? E aí, esses empreendimentos, aqui eu falo de um, mas aí a gente vai para o E01, E02, E03, que são justamente as redes, né? Então, aquele agricultor que fornece a mandioca, que fornece as polpas para a padaria, né? Ou então, ou aquele grupo que produz as embalagens, que faz a comercialização dos produtos, enfim. Então, esse caminho das redes. E fortalecendo as finanças solidárias, que a gente tem os bancos comunitários, os fundos rotativos solidários também, que são tecnologias que a gente, né, aposta, que podem ser alternativas. Aí a gente tem aí a questão do comércio justo e solidário, né? As redes de consumo, como eu falei. E aqui as feiras, né? As feiras de economia solidária. Eu falei de duas, Crateús e Santa Maria, mas a gente tem as feirinhas, né? A gente tem uma experiência muito bacana no Maranhão, organizado pela Caritas. Essas experiências a gente tem na Bahia também, pontos fixos de comercialização e feiras, e aí tendo essa transversalidade dessa ação, porque a nossa ação não substitui o compromisso da gestão pública, então precisa de política pública de fomento para que essas experiências de desenvolvimento local se fortaleçam. E aí eu fiz mais um quadrinho, que é onde nós, né, eu falo do campo dos economistas, a gente pode atuar, né? Onde que a gente pode incidir? Então, pensar, de repente, o assessoramento nos empreendimentos, que foi onde, inclusive, eu comecei voluntariamente dentro de um empreendimento, depois assessorando a organização das feiras, né? Aí pensar como organiza, como dá visibilidade, a viabilidade econômica mesmo, de pensar em assessoramento às redes, sejam centrais ou cooperativas, de centrais cooperativas ou as redes de empreendimentos, que algumas informais. Assessorar as finanças de fundos rotativos solidários também pode ser um campo de atuação. Pensar em estruturar as redes de consumo solidário e também atuar na gestão pública, né? Isso são campos de atuação que nós, enquanto economistas, podemos atuar também. E aí, o Papa Francisco, em 2020, né, eu falo do nosso campo enquanto católicos, né, enquanto instituição católica, ele fez um grande chamado ao mundo, né, para pensar uma outra economia para o planeta, né? Então, ele chamou aí que era preciso fazer um processo de ruptura, porque o sistema vigente ele está fadado, né, destruindo, e precisa mudar essa relação, né, do homem com o planeta, né, e os meios de produção, os modos de produção. Não pensar uma outra teoria econômica, pensar um novo jeito de se relacionar, que ele vem do real mar, né? Então, pensar essa ruptura, e ela começa no pessoal, né? Quando a gente decide abandonar os modelos que estão aí, né? Do consumo, dessa relação com o planeta, e a partir do indivíduo para o coletivo, né? Que essas mudanças, ainda que sejam pequenas, quando você começa a separar o seu lixo em casa, você faz a reciclagem, né? Quando você vai à feira, em vez de comprar, né, do agronegócio, você compra lá do produtor rural, isso é uma decisão pessoal que desencadeia as mudanças que esse planeta precisa, né? E aí eu fecho esse momento e abro para a gente conversar com o poema do meu amado Tiago de Mello, que a gente perdeu esse ano, né? Enquanto a Amazônia eu trago. E eu gosto muito dele. Que diz assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, companheira, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada. Vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos junto, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Obrigado, Carlos. Eu passo para você aí. Parabenizar Marcela aí pela palestra, brilhante palestra que foi dada, né, com vários dados econômicos, enfim, o trabalho que a Caritas realiza no Brasil, que é de suma importância em todas as regiões brasileiras, e também você até colocou proposta, né, para atuação do economista no terceiro setor, ou seja,
economista não é só para trabalhar no setor financeiro, mas também no terceiro setor, na parte de solidariedade, onde você vê várias iniciativas, porém não são fragilizadas pelo fato das pessoas não terem conhecimento. E o economista justamente pode estar atuando nesse segmento. Né? Pra você ter uma ideia, em 2014 participei de um grupo de economistas ligado à Fundação Getúlio Vargas, e a nossa ideia era elaborar uma proposta econômica para o Brasil. Eu era economista ligado a várias tendências. E a primeira proposta foi, olha, a gente não pode deixar mexer na responsabilidade social. Né? Essa aí é fato, uma situação na qual não podemos mexer. Mas, enfim, você vê como mudou. Hoje em dia, isso daí é pelo contrário, está lá na última linha de eventuais propostas que ocorram. Né? E como você bem colocou, ou seja, as propostas que antigamente e trabalhos que eram ligados a empresas e muito ligados ao setor público foram findando, terminando, né? E hoje em dia você vê a grande dificuldade dessas empresas, dessas pessoas se fortalecerem, se fazerem presente, né? E aí é um trabalho que a gente tem que louvar, né? Que a Caritas realiza, mesmo com poucos recursos, ela tenta realizar esse trabalho e essa proposta. E fazendo uma condição, né? Você colocou até o número de desempregados, que é bastante. E hoje nós chamamos essas pessoas desempregadas muito de empreendedores, né? Que elas se viram para trabalhar, enfim, para ter o seu ganha-pão e se viram de uma certa maneira. E qual que é, assim, você acha, você colocou algumas pistas, né? Mas, assim, um ponto central que a gente possa estar inicializando uma retomada, né? Porque antigamente tinha até uma secretaria de economia solidária. Hoje já isso não existe mais, enfim, está meio que largado, né, que a gente pode colocar. Enfim, qual que seria um ponto central para a gente retomar algum processo de crescimento nessa linha de economia solidária? Obrigada, Carlos. Então, a gente, nesse momento, né, enquanto em 2018, 2019, a gente teve aí, para esse governo, o desmonte de vários conselhos. Pasmem vocês, o Conselho Nacional de Economia Solidária permanece, ele não foi destituído. Só que, enquanto movimento de economia solidária, a gente deixou o conselho estático. Assim, né? Perdemos o CACES, segurança alimentar, mas o movimento não fez incidência para que a gente retomasse. Isso foi uma decisão do coletivo, né? A gente entendeu que valeria, assim como o Conselho Nacional de Direitos Humanos permanece fazendo os debates e enfrentamento, a gente recuou, né? E esse é um ponto. O segundo ponto é que o desmonte foi por dentro, né? E a gente vinha também, aí eu vou falar do meu ponto de vista enquanto militante da economia solidária. A gente fez um caminho muito de dependência do governo, né? Nós, enquanto movimento de economia solidária, a gente misturou os papéis, a gente viveu o governo, o movimento, quem nós somos, e a gente sofreu isso quando a gente perde o governo, né? Quando tínhamos um governo favorável, e nesse governo favorável, e aí eu vou falar em tirar, agora eu vou tirar minha camiseta da Caritas, vou botar a camisa de militante, a gente não conseguiu emplacar o marco regulatório, a gente não tem lei, e seria vergonhoso nesse governo, me perdoem de colegas na sala, a gente ter a regulamentação de uma lei que exclui os informais, que é contraditório com o número que a gente tem. Enfim, então, eu penso que o momento agora, nós temos um momento que eu digo favorável e precisa ser um momento de incidência, que é o quê? Eu digo que a CNBB não sei se os colegas conhecem a região amazônica, a gente tem uma cobra grande na Amazônia. Quando a cobra grande se mexe, ela faz banzeiro, ela afunda rio, né? Ela afunda barco, o barco vai para o fundo quando a cobra grande se mexe. A gente tem as cobras das sucuris que crescem muito. E aí eu digo que a CNBB é um organismo forte. Quando ela disse que ia emplacar a lei da ficha limpa, ela foi lá e fez um movimento e emplacou a lei da ficha limpa, né?
Então, por exemplo, agora a gente está com a 6ª Semana Social Brasileira, que é discutir um projeto popular para o Brasil, né? Então, a 6ª Semana Social Brasileira, junto com a CNBB, estão discutindo esse modelo. E aí a gente está, enquanto movimento, enquanto CARES, fazendo uma incidência para que nesse modelo que vai ser apresentado como proposta para plano de governo, a ideia é essa, para os candidatos ao governo, né, os presidenciáveis, essa proposta de um projeto popular para o Brasil, em que a gente coloca a economia solidária como uma estratégia de enfrentamento, né, não só, mas de concepção de mundo, de vida, né, dessa relação com o meio ambiente, com o trabalho, com a produção, enfim. Então, essa é uma estratégia que a gente está pensando para dentro do campo da Igreja, na Caritas, dialogando com a proposta do Papa Francisco. Esse é um ponto. Enquanto movimento, a gente está discutindo a plenária da economia solidária, a 6ª plenária da economia solidária. Como é que nós vamos, né, viver esse momento, né, de eleição, de como é que a gente vai se organizar enquanto movimento, tendo em vista que não tem aquela coisa quando você leva uma pancada e você fica meio tonto, isso que aconteceu com o movimento, quando perdeu o governo, ficou tonto. E aí enfraqueceu, né? Se perdeu, e a gente tentou 2018, que a gente retoma o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, e essa plenária, ela vai ajudar, né, com muita dificuldade para vocês, a gente não tem recurso, é pouco, para que a gente consiga fazer essa incidência na base, porque é no plano de governo dos estados que os empreendimentos, as redes, a Caritas e os organismos que acreditam na economia solidária vão precisar fazer incidência, é disputar mesmo o espaço. Né? A gente vai precisar, porque senão a gente vai de novo amargar a falta de política. Nós não podemos viver à margem, a gente vive na sombra, no puxadinho. Pô, você diz uma coisa, tem um companheiro aqui, meu amigo, né, Minura, a gente tem as nossas contradições e as nossas convergências, que a economia solidária atua nas fissuras do capitalismo, né? Essa informalidade que aparece aí, que a gente não dá conta de ver, mas se você for abrir, tem lá o empreendimento, a gente tem grupos organizados que a gente vivenciou de flanelinhas, por exemplo, né? Que não dá conta de aparecer nesse número da economia convencional. Então, eu penso que a estratégia desse momento é a gente se organizar enquanto movimento e fazer incidência nos planos de governo, garantir espaço, garantir orçamento, garantir política pública. Não dá para a gente ficar no puxadinho, como a gente vem vivendo ao longo desse tempo, né? A gente precisa aparecer mais, né? E não dizer, né, fomentar a assistência, né? Parece que a gente fomenta a assistência. Não sei se te respondo, Carlos, mas é também para a gente conversando, né? Não, sim, respondeu. Tem uma pergunta, depois o Renato vai fazer uma pergunta, ele quer fazer uma pergunta, mas tem uma pergunta aqui no chat do Haroldo, né, do conselheiro Haroldo Silva. Ele parabeniza a palestra do Marcela, ela lembra bastante o que a economista Kate Howard defende em sua obra, Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, 2019. Para ela, o teto ao crescimento seria ecológico e o piso às questões sociais. Como as privações, como a fome e o analfabetismo, concorda? Na sua visão, estamos falhando em implementar a Agenda 2030 da ONU? Essa pergunta do Haroldo, do conselheiro Haroldo. Conselheiro, obrigada pela referência. Já copiei aqui, viu, que eu não conhecia, tá? Já vai aqui para minha agendinha de coisas a ler. Muito obrigada, viu? Então, a gente está vivendo, eu vou falar do lugar que eu estou nesse momento. Dom Helder Câmara dizia que a gente tinha 3 tempos da atuação da Caritas: dar o peixe, ensinar a pescar e pescar junto. Esses seriam os nossos 3 tempos. Teoricamente, a gente chegou, né, na prática, a gente chegou no momento de pescar junto, o campo da assessoria, de olhar a agricultura familiar, deslanchando, né, os catadores, empreendimentos. E neste momento a gente volta para dar o peixe, a gente voltou a alimentar o povo, fazer campanha. Então, dialogando com isso que você traz, né, a gente precisa, de fato, a gente dar passos atrás para a gente reformar, vou dizer para a Beto, a gente precisa voltar passos atrás para a gente poder repensar essa nossa atuação, porque a gente, de fato, precisa romper, né, de alguma forma, essas questões sociais. Não tem como você falar de militância política com fome, né? E aí, a pastora Homebank diz o seguinte: a gente tem que dar a cesta básica e tem que dizer por que você está recebendo essa cesta básica. Existe um limite sistêmico, existe um sistema que expulsa, né? Hoje a gente tem a linha da miséria e da pobreza, e a gente tem os invisíveis, população em situação de rua que cresceu,
Essas pessoas não estão em lugar nenhum. O IBGE não consegue nem contar para dizer quanto de moradores em situação de rua, em pessoas em situação de rua, a gente tem no Brasil hoje. Não tem. Esse dado não existe. O que tem é a igreja fazendo mapeamento. Então, a gente tem um limite sistêmico, onde essa pessoa que não produz riqueza, ela está fora, invisível aí nas ruas, né? Vivendo dessa mendigância, né? Mendigância, da assistência. E nós, enquanto campo da igreja, né? A gente precisa, infelizmente, a gente tem para dentro as nossas lutas também, né? A gente também tem as nossas lutas para fazer em relação a isso. Então, eu penso, né? A gente voltar para a base e pensar que o crescimento ele precisa ser ecológico, social, ele é amplo, né? Então a gente precisa. E o problema, como diz lá o professor Ladislau também, né? O nosso problema não é a riqueza, é má distribuição dessa riqueza, né? E a gente precisa ter renda básica para as pessoas, para todos e todas. Não sei se te respondo, mas boa provocação, professor. Obrigada, viu? Obrigado, Marcela. O professor Renato, ele pode fazer a pergunta. Legal. Professor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar muito o Conselho, né? Essa iniciativa dos economistas eu acho fundamental. Eu sou engenheiro de formação, mas depois eu estudei economia e, na realidade, me considero também economista. E acho que os economistas não estão prestando atenção devida ao tema da economia solidária. Em segundo lugar, evidentemente, felicitar, parabenizar a nossa conferencista, acho que ela trouxe muita informação. E em terceiro lugar, seguir um diálogo com ela em torno daquilo que a gente vem trabalhando na Unicamp e em outros grupos em que eu participo, onde a gente tem algumas coisas que eu gostaria de deixar com vocês. Partindo justamente dessa colocação final da Marcela, que nós não queremos mais ou não devemos mais ser um puxadinho. Eu vou tocar, eu acho que em 4 ou 5 pontos. O primeiro diz respeito ao tamanho do buraco. Eu uso o conceito de população em idade ativa e não o conceito de população economicamente ativa. Nós somos, no Brasil, 180 milhões de pessoas em idade de trabalhar. A nossa classe trabalhadora, a nossa força de trabalho é de 180 milhões de pessoas. Desses 180, 30 têm carteira assinada. 30. 10 trabalham no setor público. Se você vai tirando, né, os empresários, os comerciantes, você chega a 80 milhões de pessoas que nunca tiveram e nunca terão emprego. Nunca tiveram e nunca terão, porque quando se fala em inteligência artificial, 5G, todo mundo sabe a paulada que vem por aí, né? Então, eu acho que esse dado de 80 milhões de pessoas que nunca tiveram e nunca terão carteira assinada, nunca terão emprego, que é o que o capitalismo promete, é um emprego, né? São os candidatos, e é por isso que a economia solidária se justifica. Se não fosse por outra coisa, por isso. Segundo ponto que eu queria conversar, agora sobre o futuro. Estão em jogo hoje no Brasil 2 estratégias de recuperação econômica, de promoção do crescimento econômico, não do desenvolvimento, mas pelo menos do crescimento, e que tem a ver com a reindustrialização. Quer dizer, temos um país desindustrializado, todo mundo sabe isso, então vem a ideia, vamos reindustrializar. Existe uma posição que diz, vamos reindustrializar com base na empresa, empresa privada produzindo bens industriais. Isso envolve subsídio, envolve geração de trabalho, de emprego e salário. Muito bem, pode ser que dê certo, mas aí, como falava o Garrincha para o Feola, tem que combinar com os russos. Ou seja, os empresários estão dispostos a fazer o que fizeram há 20 anos, de investir, gerar emprego, gerar salário? Não há quem me convença disso, gostaria de ser convencido. Existe uma segunda estratégia, que não é excludente à primeira, evidentemente, que é reindustrialização com base na economia solidária. Vamos produzir bens e serviços de natureza industrial que o Brasil precisa através da economia solidária. A economia solidária não pode ser um puxadinho. Ela já tem uma experiência muito grande e ela tem que começar a produzir os bens e serviços industriais para competir no mercado, mas, sobretudo, disputar o 18% do PIB que é compra pública.
É fundamental a gente entender que muitos dos produtos e dos bens e serviços que o governo compra podem ser produzidos pela economia solidária. Eu não vou dar exemplo, enfim, estaria chovendo no molhado, né? Mas eu acho que essa é uma questão fundamental e os empreendimentos solidários têm inúmeras vantagens em relação às empresas. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, de etnia, está tudo a nosso favor. A transição energética e a transição climática, isso que o Papa coloca, não vai ser feito pela empresa. A primeira empresa que resolver internalizar as externalidades negativas sai fora do mercado, e a segunda, e a terceira, e a enésima também. A lógica empresarial não permite enfrentar o desafio sistêmico que nós estamos presenciando. O terceiro ponto que eu queria falar, já falei, poder de compra do Estado. Nós temos que disputar isso. Com 0,5% do PIB, foi possível tirar 30 milhões da miséria. Se nós tivéssemos uma porcentagem desse 18% do PIB, que é compra pública, nós poderíamos tirar muito mais gente da miséria. Nós podemos fazer uma revolução no país, realocando o poder de compra do Estado. O quarto ponto, que é aquele ao qual eu me dedico, é a plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária. A tecnociência capitalista das empresas não serve para a economia solidária. Todos nós sabemos. O que nós não sabemos ainda é como produzir uma tecnociência solidária. E é sobre isso que eu tenho escrito. Eu escrevi um livrinho sobre isso e tenho produzido vários artigos tentando mostrar que a universidade, os institutos de pesquisa, onde se faz tecnociência, onde se faz o que ainda se chama ciência e tecnologia, eu não chamo mais com esse nome, eu falo em tecnociência, nós temos que mobilizar o nosso potencial tecnocientífico, que não é pouco nesse país, mas que está totalmente subutilizado. As empresas não querem saber de nós. As empresas compram tecnologia fora. As empresas inovam com base na compra de equipamento. Elas não fazem pesquisa. Tudo que é produzido, tudo que é made in Brazil, já era engenheirado no norte. Os empresários são muito vivos, eles são muito espertos, eles são muito bons empresários. Eles não fazem pesquisa aqui. Então, o nosso potencial tecnocientífico está subutilizado, ninguém quer ele. Então, eu acho que esse é o último ponto que eu queria chamar a atenção, que eu vejo que tem muita gente de universidade que deve estar nos vendo, e nós temos que mudar a política de educação, nós temos que mudar a política cognitiva, a política de ciência, tecnologia e inovação, a política de educação tem que mudar. Nós temos que, por exemplo, na área de economia, nós temos que mudar as agendas de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que introduzir, por exemplo, a economia solidária. E como fazer o trânsito da economia solidária. Eu estudei economia primeiro no Chile, durante o governo Allende. Eu fui expulso da universidade no Brasil, tive que ir para lá, e eu era quase engenheiro, mas fui estudar economia. E aí, o que a gente estudava na minha escola era tudo relacionado à transição para o socialismo. Né? Era o governo Allende, já estava numa transição, e a gente estudava como fazer o socialismo, como economista. E foi uma experiência interessante, me marcou, evidentemente, para o resto da vida. Bom, falei muito mais do que eu deveria, e peço desculpa por isso, e desejo todo sucesso nesse empreendimento. Obrigado, Renato, pela participação. Marcela, você quer fazer algum comentário? Com certeza, Carlos. Professor Renato, gratidão. Que alegria ter nessa sala, viu? Que honra para mim, quando sua seguidora, saiba. Mas, então, o que o senhor fala, e isso reflete muito do lugar que eu venho, né, da Amazônia, em pensar o desenvolvimento da tecnologia de uma universidade que é omissa, você falou tudo isso, né, que não traz. A gente bebe, é distante, e aí, quando fala, né, de pensar
esse modelo de desenvolvimento, ele vem na degradação, ele vem no avanço da mineração, do desmatamento, né? Porque a gente não consegue pensar a partir da realidade local, da escuta. E dialogando com o que o senhor traz também, me lembra muito, nós tivemos uma provocação forte das juventudes, né? Dos jovens que não querem mais fomentar esse sistema de trabalho, esse modelo de trabalho que está vigente. Né? Então, eles estão se negando mesmo, e aí fazem uma ruptura, e ouvir essa juventude é muito interessante, porque eles estão buscando esses arranjos e beber na economia solidária para pensar a questão da geração de trabalho e renda. Então, a gente tem as padarias comunitárias, as organizações dos catadores, né? Ou seja, eles pegam parte do processo produtivo dos catadores, a juventude produz vassoura, e, de fato, olhando para esses números, é, de fato, uma alternativa. Agora, a gente precisa romper com um dado que é aquilo da informalidade. Não consegue vender para a compra pública porque não tem a personalidade jurídica, né? Então, como que a gente consegue romper com esse medo, né? E aí, quando eu falo do campo, né, dessa nossa atuação de assessorar, de apoiar, porque, de fato, né, quando a temporalidade dos projetos, porque a gente tem que ter política pública sair do puxadinho, né, para que a gente garanta que os empreendimentos eles tenham aí a sua assessoria, né, a sua capacidade de manter o corpo técnico para que ele consiga disputar, né, porque, como disse, atua, né, nesse capitalismo, nesse sistema, é a questão das compras públicas. Então, a informalidade é um elemento que a gente vai precisar romper para chegar nesse processo de adentrar os editais, né? Aí a gente viu a experiência do PA, do PNAE, que foram experiências que realmente fizeram com os grupos da agricultura familiar. A gente tem experiências hoje que deram muito certo. Obrigado, Renata. Agora, o Minoro quer fazer uma pergunta, Minoro? Eu queria ir na carona do professor Dagnino, que uma das preocupações que a gente está acompanhando aí os programas governamentais no campo progressista, né? E nós, como militantes da economia solidária, e essa pauta hoje ela é importante, eu acho que é uma das saídas, não é a única, mas é uma das saídas, né? Para sair desse buraco que nós estamos. E vejo a formulação de alguns programas, né, no campo governamental bastante conservador e no campo de uma visão neoliberal humanista. Isso é uma preocupação para nós da economia solidária. Eu entendo que a economia solidária ela tem que ser mais uma economia dentro da própria estrutura de uma política econômica. Eu vejo que essa disputa de espaço, né, sair dos programas, da experiência que tivemos nos 13, 15 anos de governo, de uma política compensatória, assistencialista, né? E se ela não for vista de uma forma estruturante dentro de uma economia do Estado, eu acho que a gente vai patinar. E eu fico muito preocupado dos programas econômicos que estão aí se aproximando mais do mercado neoliberal do que uma alternativa, né, de um processo novo, de uma transformação desse modelo de produção, né, que a gente defende na economia solidária. A gente tem visto os programas dos partidos, de alguns do campo progressista, e toda essa ideia que o professor Dagnino coloca, ela é uma mudança estruturante dentro de uma economia de Estado. Então, ela tem que fazer presente. Eu gosto muito de um professor, né, o Coraggio, da Argentina, que ele determina as 3 dimensões dentro da sociedade, das dimensões econômicas, né, a pública, a empresarial e a de trabalho, a economia popular, social, solidária, né, que ele defende, em disputa, né, desse projeto. Porque senão nós vamos ficar na rabeira de um projeto neoliberal, que a gente está vendo por aí, né? Voltar às políticas públicas de compensação, de transferência de renda, e não, de fato, dentro de um sistema econômico.
de sair desse buraco, né? do próprio a questão do trabalho, da questão do emprego, que nós não vamos ter. Alguns autores acham que nós temos que passar por uma sociedade digital, o Postman coloca, né? Por conta dessa interrupção da década de 30 até a década de 80, a interrupção de uma classe burguesa industrial que se abandonou e que nós estamos retornando para um Estado exportador, né? A gente tem que olhar o que está acontecendo, né? É isso que o professor coloca, a grande burguesia industrial paulista, ela não vai investir. Isso está claro, porque ela entregou isso para o capital externo e toda a questão do rentismo que está aí, né? E qual que é a saída dessa encruzilhada? Se a economia solidária não fazer presente nas políticas de Estado, né, ela vai ficar fadada aos programinhas que nós tivemos experiência já. Era essa reflexão que eu acho que quem está no campo da economia solidária teria que a gente ser mais ousado de propor uma proposta estruturante dessa solução, o que a gente não está vendo, né, no campo dos economistas. Né? A gente tem que pensar a economia, sair do campo micro e ir para o macro. Né? E como que esse sistema no macro ele vai funcionar e estruturar uma política de implementação do Estado para sair desse buraco. Eu acho que falta esse debate, eu acho que o Corecon tem que aprofundar esse debate, né? De levar essa proposta, porque senão a gente vai retornar a programas mínimos de política pública no campo micro e não macro, de interferência de alternativa. Era isso que eu queria colocar. Só para falar, o Corecon e o Cofecon, através das lives, não só das lives, né, do Conselho, tem atuado nessas questões de responsabilidade social e economia solidária. Dentro das nossas limitações, temos atuado. Inclusive, a Marcela é uma das protagonistas lá no GT, né? Responsabilidade social. Júlio, eu queria saber o tempo, como que está. Conselheiro, o senhor pode ficar à vontade, a gente está curtindo bastante aqui a discussão, está bem profícua, então enquanto houver bambu, vai flecha. Tá bom. Marcelo, Carlinhos. Oi. Carlinhos. Oi, pode falar, professor Valdir. Conselheiro Valdir. Primeiro, dar um parabéns à Marcela, eu acho que esplêndida a explanação dela. Parabéns aí à sua comissão, ao Corecon São Paulo, né, que faz essa provocação, né, e traz especialistas nessa questão da economia solidária, né? Eu trabalhei com o Paul Singer há algum tempo na PUC de São Paulo também, que defendia muito essa economia solidária. Mas talvez fazer algum contraponto, né? O primeiro deles é a questão, eu diria, do capitalismo, né? Foi tocado esse modo de produção capitalista, mas o capitalismo, em 100 anos, produziu mais mercadorias do que todos os séculos anteriores. Não sou defensor do capitalismo. Quem falou isso foi o Marx. E o Marx, né, fez uma análise que melhor analisou o capitalismo, no meu entendimento, foi o Marx. Né? Depois veio os seguidores também, mas a questão é essa, né? Essa é uma realidade. Eu diria que, do ponto de vista social, eu acho que desde que eu li a República de Platão, que era lá, para mim, um socialista, que até os filhos não seriam nossos. Os filhos seriam de todos, né? E todos teriam essa preocupação. Mas é uma realidade. Alguns dados, você tem aí 88, o PIB mundial, 88 trilhões de dólares para 7,8, eu diria, bilhões de pessoas. E aí você tem 18 mil reais para cada família de 4 pessoas, entendeu? Quer dizer, e se pensar no Brasil, com dados de 2019 que eu tenho aqui, você tem um PIB de 7,3 trilhões de reais, o PIB em 2019, quer dizer, daria 11 mil reais por mês para cada família, né?
É óbvio que isso a gente não observa, né? Não dá. A desigualdade social, ela parece que se aprofunda. E eu quero dizer que ela não... Eu acho que a Marcela tocou num ponto dessa dependência do governo. Talvez a economia solidária tenha ficado muito dependente de governo. Os governos passados aí tinham projeto de poder. O atual, né, não tem projeto nenhum, né? Eu acho que isso é complicado, é alvo de muita crítica. Então, eu acho que essa questão da economia solidária e a Caritas, eu sempre vi a Caritas, eu também sou católico, praticante, mas eu vejo outras igrejas também que colaboram, né? O Sérgio também, que está na sala, também tem uma experiência ótima sobre isso. Mas eu vejo a Caritas assim como dependendo do próprio esforço que ela faz, das iniciativas que ela tem, né? E não pode depender de políticas públicas. Depender. É claro que, óbvio, ajuda a política pública, o Estado é indutor, ele pode ser indutor do desenvolvimento, do crescimento, mas o Estado não será ele que promoverá aí essa, que eu diria, uma economia justa e ambientalmente sustentável, né? Mas eu vejo alguns pontos, eu gostaria de observar, quer dizer, quais são os sinais aí de esperança e não de utopia, Marcelo? Eu vejo de esperança. Primeiro, aquela ESG, né? Principalmente o S. Nós temos que ter uma sociedade, está na hora, acordou. O mundo parece estar acordando, as empresas têm que entender isso aí. E parece que algumas já estão incorporando, né? Essa questão. E a questão ambiental, não tem futuro o planeta, todo mundo está consciente disso. Nesse ritmo de desenvolvimento, depois da Revolução Industrial, aí, nesse ritmo não tem. Né? Nós temos que ter uma sociedade para as gerações futuras. Pô. Mas o que eu queria falar, Marcelo, e talvez perguntar a você, que existe uma confederação nacional de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, a Conafer, eu vejo lá, aí em Brasília, a gente olha do prédio do Cofecon, tem lá um prédio quase todo, Conafer, né, que é uma entidade aí, pelo que eu entendo, os dados que eu tenho, ela foi fundada em 2011, mas esses agricultores vêm desde 2004, sabe? E vieram, em 2006, eles batalharam, depois de muita luta, por uma lei, a 11.326, né, que reconhece essa agricultura familiar como categoria e setor econômico. Categoria e setor econômico. Aliás, Pedro Afonso também, que é presidente aqui do Corecon, nós tivemos aí uma reunião, eles solicitaram aí de nós, economistas, um curso de educação econômico-financeira, porque o Banco do Brasil ele abriu um crédito para esses pequenos agricultores. Aliás, é interessante, são 36 milhões de agricultores que são responsáveis por 73% da produção e consumo interno no país. Extremamente importante esses pequenos agricultores. Extremamente importante, né? Também para produção e consumo. Né? Então, eu vejo por aí, tem que estimular, né? Essas iniciativas. Mas eu vejo que o Corecon, o próprio Cofecon, eu tenho, na época do professor Paul Singer, era assim era o ideal, né? Era coisa meio o idealismo. Agora não, eu vejo você, Marcela, como economista, né? Apresenta dados, né? Faz análise. Eu acho extremamente importante a análise que você apresentou para nós, entende os dados, né? Fundamentado, quer dizer, é uma crítica fundamentada, né? E a partir daí, professor Renato, Minoro também falou, o Haroldo também dá algumas indicações. Né? Parece que nós estamos começando a se preocupar com essa desigualdade social.
né? Eu acho que e de forma concreta, né? Não é mais um ideal, olha, precisamos acabar com essa desigualdade, o Brasil é o país mais desigual, né? Dentro dos desiguais, acho que nós somos o mais desigual, entende? Mas dá o parabéns a você, a todos que estão aí, eu acho que é ótima essa participação, mas se você, Marcela, tem algum contato com essa Conafer, ou como é que você vê esse trabalho também, né? Se há alguma ligação entre a Caritas e essa cooperativa, né? Que é a cooperativa de pequenos, que trata também não só de pequenos agricultores, né? Na conversa tem os quilombolas, tem os indígenas, né? Os indígenas também, que eles procuram atender, né? Mas era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Valdir. Marcela, pode responder o professor Valdir. Professor Valdir, eu particularmente não conheço, até anotei aqui para pesquisar, a Conafer, de fato não conheço. Nós não temos nenhum contato, assim, enquanto Caritas. A gente tem, na nossa relação de parcerias, com diálogo, né, com a Unicopa, que é a União das Cooperativas do Brasil, aí que tem a Concrab, né, que tem aí a Unicatadores, tem a Unisol, é mais nesse campo da economia solidária que a gente tem atuado. Eu vou me informar, obrigada pela indicação. Nós estamos aí, o nosso trabalho enquanto instituição, por isso que a gente fomenta a perspectiva das redes, é justamente para esse grupo que tem menos acesso a microcrédito, por exemplo, que é uma ferramenta, um instrumento, né, do mercado financeiro, lógico, para que os agricultores possam ter aí o seu fomento, né? E aí a gente tem, dialogando com isso, esse número de inadimplência, de endividamento, por conta também dessa relação de dificuldade de gestão. Então, a gente também tem aí, por isso que no nosso trabalho enquanto Caritas, a gente fomenta o Fundo Rotativo Solidário, que é um contraponto a esse microcrédito produtivo orientado que os bancos fomentam, né? Que é justamente para que o agricultor e a agricultora se eduquem, né, no processo de fazer o acesso ao recurso, possa fazer o seu investimento e devolva, né, para que outro agricultor e agricultora possa acessar, fomentando um outro sistema que está livre das taxas de juros absurdas que o banco cobra. Ou seja, ninguém fica com o nome sujo porque acessa fundo rotativo solidário. Então, é uma técnica, uma metodologia que a gente atua, né, enquanto Caritas também. Aí tem uma rede de fundos rotativos também, vários projetos que foram fomentados a partir dessa educação. Eu concordo com você, a educação financeira por isso que eu coloquei um campo de atuação nosso enquanto economista nesse processo de orientação e fomento dessa tecnologia, né? Dessa tecnociência, como diz o professor Renato, do Fundo Rotativo Solidário como alternativa à contraposição à financiarização e ao sistema de endividamento que agricultores e os empreendimentos muitas vezes acabam sendo encantados pelo canto da sereia, né? Você vai ter acesso a crédito, você vai lá e se endivida e fica com o nome sujo, e aí essa bola de neve que a gente já sabe dos números de endividados no Brasil. Mas eu vou me informar, achei interessante aí essa indicação para conhecer esse trabalho da Conafer, não conheço, né? E concordo em parte com você, a gente precisa, a gente conseguiu, né, enquanto organização do Movimento de Economia Solidária, a gente tem uma frente parlamentar para a economia solidária, e essa frente conseguiu fazer uma incidência para que a economia solidária fosse incluída na ordem econômica do Brasil, na Constituição brasileira, a gente tem aí, né? Então, ter isso é sair dessa invisibilidade, desse puxadinho que eu falei. A gente precisa ter lei, né? E ainda que seja o governo favorável ou não, tendo um marco regulatório, é lá que a gente vai fazer disputa, né? Então, a gente precisa ter. E seja no âmbito federal, quanto no âmbito estadual. Eu aposto muito nisso. A gente não pode estar vivendo naquela que eu falei do Dom Helder, dar o peixe, ensinar a pescar e pescar junto. Aí volta de novo, dar o peixe, ensinar, não. A gente precisa ir para o passo 2, né? Precisa, que a gente chama de desencadear as libertações. E elas perpassam pelo trabalho e renda também. Carlos, eu devolvo para você. Obrigada, professor Valdir, viu, pela provocação. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Tem uma questão aqui do Gil, o conselheiro Gil, né? Onde ele
Parabeniza. Marcela, por favor. Vejo que a adoção de políticas públicas institucionais em todos os âmbitos e áreas de direito são essenciais para a superação do legado escravocrata, que aprisiona a população negra em um círculo de vulnerabilidade econômica, cultural, social e política, e retroalimentam e destruição em larga escala das vidas desse grupo social. Por que a economia solidária não trata do recorte social como uma política de ação afirmativa? Recorte racial, não social. Exato. O Gil, que acabou de fazer essa questão. Olha, obrigada, professor Gil, pela provocação, viu? Essa é uma provocação muito boa. Inclusive, essa sua provocação me lembra uma live também que eu participei, onde uma pessoa com deficiência também trouxe isso. Por que a economia solidária não faz um recorte trazendo a questão das pessoas com deficiência que atuam? Então, de fato, né, a gente precisa, o dado traz, a gente tem as mulheres negras, a maioria delas estão dentro dos empreendimentos de economia solidária. É um desafio que nós precisamos realmente romper. Eu concordo plenamente com você. Essa provocação é pertinente mesmo. A gente precisa ocupar esse espaço e trazer isso à luz, dar luz para isso, né? Mostrar quantos são, onde estão, como, em que segmentos, né? E eu quero lhe agradecer por essa provocação, mesmo, porque nós precisamos dar conta desse debate. São dois debates que a gente está devendo. É a questão mesmo da política de afirmação da população negra e também das pessoas com deficiência, que atuam na economia solidária e ainda ficam nesse número fechado, né? Que é de todo mundo. Muito obrigada, viu? Imagina. Não, obrigado, parabéns pela sua palestra. Parabéns, Carlinhos, aí, todo o conjunto. É que quando se fala em ODS hoje em dia, né, justamente ligado com a ONU, ESG, e não termos um recorte racial dentro do Brasil, com uma desigualdade social enorme, do qual a população negra é a mais fragilizada, eu acho que é importante que se tenha esse recorte, né? Agradeço, inclusive, ao Conselho Regional de Economia de São Paulo por nos permitir que esse assunto do recorte racial seja discutido no âmbito do Conselho do ponto de vista econômico. Mas muito obrigado, Marcela. Obrigado, Gil. Obrigado, Marcelo. Agora o Sérgio, né? O Sérgio tem mais uma questão, né, Sérgio? Acho que a gente pode encerrar, fazer a última do Sérgio. Rapidinho, eu vou falar rapidinho só para... O Sérgio pode fazer a sua questão. Por favor, Sérgio. Bom, eu me sinto representado aí pelas pessoas pela Marcela, pelo Minoro, pelo professor Dagnino. Eu participo da economia do Fórum da Economia Solidária aqui da Baixada Santista. Tem muito a aprender com as pessoas que estão há mais tempo. Mas é um prazer muito grande para mim a gente ver essa discussão da economia solidária aqui no Corecon, né? Eu acho que traz uma amplitude, traz uma possibilidade da gente debater com um grande número de pessoas que têm uma grande experiência e podem contribuir muito, né, com as nossas reflexões, né? E eu acho que muito importante a fala da Marcela, trazendo todos esses dados, todas essas informações, e o Valdir tem razão. Eu acho que a economia solidária caminha mesmo, né, para um debate mais consistente, né? E eu acho que é isso que estamos buscando para essa sexta plenária nacional, em que se discute fundamentalmente a economia solidária, né, no âmbito não só micro, mas também macroeconômico, né, como uma política econômica, né, como um modelo econômico possível, né? E eu acho muito importante se a gente puder aprofundar, né, o trabalho que o professor Dagnino vem fazendo, os estudos que ele vem fazendo, né, da tecnociência solidária, né, como é que a gente pode atuar, né, com a economia solidária dentro do modelo capitalista, né? Então, eu acho que esse debate ele pode, viu, Carlinhos? Acho que a gente pode avançar,
porque esse debate com o professor Dagnino também vem na questão que a Marcela colocou, né, da industrialização, né? Como é que a gente industrializa, né, de forma solidária, né? Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui discutindo essas questões. Eu acho que abre outras perspectivas, né, e de maneira mais madura. Então, eu tenho uma grande expectativa por essa sexta plenária, né? Então, era um pouco isso que eu queria colocar, né? Agradecer a presença da Marcela, do professor Dagnino. Eu sou delegado regional aqui da região da Baixada Santista e Vale do Rio, região de registro, né? Então, a gente está assim, colaborando, estamos de portas abertas para contribuir com a economia solidária, com todos esses debates. Bom, então é um pouco isso, e agradecer ao Carlinhos pelo trabalho realizado, enfim, e me colocar à disposição, viu, Carlinhos, para ajudar a colaborar nesse trabalho. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Grato aí pela sua contribuição. Marcela, você pode... Até a indicação do professor Renato, aí a gente vai depois, vamos ver aí para viabilizar nas próximas. Marcela, você pode comentar, por favor. Então, né, Sérgio, bom saber que você está aí, né, fazendo a incidência. A gente realmente está aí nesse desafio de realizar essa plenária. Essa plenária é importante para esse momento, né? A gente espera que a gente consiga, enquanto movimento de economia solidária de fato, né, construir algo a partir das escutas, dos debates, e não vir com as coisas prontas só para a gente chancelar, né? Então, esperamos que a gente consiga aí fazer de maneira democrática, cooperada, esse debate em prol da economia solidária para o Brasil. Como rompendo, né, como proposta mesmo de termos algo mais consistente, né, e nada de ficar aí na margem, na sombra, né, nesse puxadinho, como eu costumo falar, né, de atuação. Eu, assim, quero agradecer em nome da Caritas, do nosso GT de Responsabilidade Social, Carlos, esse convite de estar aqui com vocês nessa manhã, aliás, nesse momento, e principalmente, assim, né, de estar com um excelente, uma excelente participação de todas e todas, né, também, tem aí a Brenda também conosco, de ser uma sala, né, composta pelos homens. A gente tem poucas mulheres, então trazer as mulheres também para esse debate é importante, né? Eu acho que esse recorte que o Gil traz em relação à questão de raça, gênero, eu acho importante a gente também fazer raça, gênero, né? E também pessoas com deficiência. Essa iniciativa, eu assim, muito feliz com essa gestão, nosso GT de Responsabilidade Social, o COFECOM, trazendo a economia solidária mais fortemente, agora com o prêmio, né, do professor Paulo Singer também, que o COFECOM está emplacando para motivar aí os projetos e experiências que estejam acontecendo ou que virão acontecer, ser implementada com relação a isso. Eu acho que a gente tem as micro-revoluções acontecendo, né? A respeito de um outro modelo, como disse o professor Renato, a gente precisa ser ousado, se desafiar, e claro, né? Eu acho que é um momento em que a gente daqui a pouco está pendurando as chuteiras, a gente tem que trazer os jovens para junto, né? E sonhar esse outro modelo de sociedade precisa encantar a partir da juventude. E é tão bacana quando a gente começa a ver que tem jovens dizendo: não, a gente não quer reproduzir esse modelo que vocês aí viveram, a gente quer fazer um outro caminho. Que caminho que é esse? Do consumo consciente, né? de trabalhar os processos de cooperação, de inclusão, e, claro, nos desafiando aí de aonde a gente errou, que pode acertar com o passo agora para frente, né? E esse é um momento realmente que vai precisar de todos nós aqui, de onde a gente está, né? Como eu falei, dialogando com a fala do Papa Francisco, é a decisão primeiro individual de cada um de nós, né? A partir do que a gente faz, nosso posicionamento político, nosso profetismo, que também desencadeia, porque nós somos formadores de opinião onde a gente está. Né? Então, quero agradecer o convite, a oportunidade, me coloco à disposição para outros momentos também, Carlos, aqui, tá certo? E a gente segue junto, fazendo da vida a missão. Muito obrigada, viu? Obrigado, Renata. Sem dúvida alguma, uma grande participação sua, né? Não só sua, como os demais aí também que participaram. Então, você vê que o debate foi um pouco mais extenso do que esperávamos, já tudo está bom, né? Foi uma boa conversa, estava à vontade, bate-papo. E assim, essa é a primeira live, né, do Fórum de Responsabilidade Social. Virão mais durante esse período, não só live, né, como material
preparando, e, sem dúvida alguma, você enriqueceu bastante. Só uma curiosidade a respeito da Caritas, né? Quando, algum tempo atrás, né, eu era bem jovem, estava no primeiro ano da faculdade ainda, a paróquia que eu participava comprou cornetas para fazer uma rádio comunitária. E nós tínhamos um programa todo sábado, era 2 horas de programa ao vivo, e fazia vários comentários. Aí o pessoal falou: você, quando faz economia, você tem 10 minutos para você comentar sobre economia. E era um desafio. Eu falei: nossa, eu tinha que desafio que eu tinha que, durante 10 minutos, fazer algo, falar sobre economia, né? Ele falava sobre economia pessoal, enfim, sobre economia geral, mas esse trabalho foi proporcionado graças à Caritas, que ajudou na compra do material lá da paróquia. Agora, eu vou passar para o presidente Pedro Afonso, né? Se ele quer fazer algum comentário, as suas considerações aí. Agradecer também a todos que participaram aqui da nossa live, os funcionários do Conselho, o pessoal da informática, que estão aqui até agora, esse horário, e os economistas e não economistas também que estão participando, que estão assistindo. Falar que sempre o Conselho Regional de Economia está de portas abertas para todos. Então, presidente Pedro, uma palavra. Obrigado, Carlinhos, conselheiro Carlos Eduardo. Muito obrigado pela condução do fórum e desta reunião. Só discordo de uma coisa, porque essa história de quando você era jovem, eu o conheço há 20 anos e você era igualzinho hoje. Então, tem alguma coisa errada. Mas, obrigado, Pedro. Agradeço a Marcela. E quero dizer que essa reunião, essa sessão, ela é conjunta entre o Corecon São Paulo e o Sindecom, o Conselho Regional de Economia da 2ª Região, Corecon São Paulo, e também do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Como o professor Valdir, que é o presidente do sindicato, e eu sou o presidente do conselho, ele já falou, então falo eu agora no finalzinho. Acho que nós avançamos bastante com essa reunião de hoje. Nós colocamos alguns pontos de muita importância. Quando a gente colocou esse assunto no plano de atividades 2022, era justamente para suscitar e dar voz a algumas coisas que não estavam com voz suficiente, achando-se a maioria que o economista tem que cuidar só de planilha e de mercado financeiro, e quando nós sabemos que é muito mais do que isso. Desde já eu desejo, inclusive, convidar o professor Renato Danino para uma próxima ocasião, se puder, depois o nosso gerente executivo vai entrar em contato, ou o próprio Carlinhos, porque achei muito interessante algumas dos seus desenvolvimentos, e depois seria interessante a gente ter um aprofundamento maior sobre aquilo que o ilustre professor, engenheiro e economista faz. Então, quero agradecer a todos. Todos estamos de parabéns por essa participação, e o Corecon São Paulo certamente agradece a colaboração tanto da Marcela, que se esforçou, estamos aí quase 8 horas da noite, e ela firme nos respondendo, e mais do que o trabalho de palestra, é o trabalho que ela desenvolve na Caritas, que é uma organização internacional e que responde por essa face social, de solidariedade social da Igreja Católica, já há muitos anos, né? Então, é importante que a gente tenha organizações assim, firmes, com gente boa, como voluntários, como trabalhadores também, como pessoas que trabalham integralmente para isso. E nós aqui em São Paulo ficamos muito contentes de recebê-la, Marcela, que seja virtualmente, mas você está aqui conosco. Então, muito obrigado por tudo que você nos ensinou hoje, e vamos seguir adiante. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Só para lembrá-los que esse vídeo ficará disponível também na TV Economista, e muito em breve será publicado por lá. Então, uma excelente noite a todos e até a próxima.